Mais uma vez, eu queria dar boas-vindas a todos que estão aqui. É uma alegria muito grande receber a presença de cada um de vocês nessa noite, como nós falamos no início, de celebração pelos 13 anos da Igreja do Redentor. Nós estamos muito felizes com a oportunidade de estar nessa noite agradecendo, dedicando esse culto de gratidão a Deus pelos 13 anos da Igreja do Redentor. Nós teremos, no final desse culto, o privilégio de poder batizar 11 irmãos. Então, uma alegria muito grande. E também estamos felizes em poder receber o pastor Leandro Vieira. O pastor Leandro Vieira é um amigo. A gente está completando exatamente um ano de amizade agora, nesse período. A gente estava, um pouco antes do culto, relembrando, né? Algumas pessoas já tinham me falado dele, já tínhamos alguns amigos em comum. E em março do ano passado, a gente começou uma conversa. Eu estive lá em Curitiba. O pastor Leandro é pastor da igreja Família dos que Creem, lá em Curitiba. Eu estive lá numa conferência para pastores, um tempo muito especial. É uma daquelas amizades que você acaba de conhecer a pessoa e parece que já se conhece há muito tempo. E para nós, homens, a gente mede o nível de amizade quando começa a trocar meme. E eu voltei de Curitiba com um arsenal de memes, recebendo o Leandro e eu abastecendo ele. Então, ali a gente percebeu que a amizade já estava consolidada. O Leandro veio com a Fran, sua esposa, que está aqui conosco. Em outubro eu tive o privilégio de retornar lá. E é uma igreja muito querida, apesar de um ano apenas de amizade. Eu tenho tido o privilégio de desenvolver essa amizade não só com o Leandro, mas com os outros pastores, o pastor Fabiano, o pastor Leandro Alves, entre outros irmãos lá. Já é uma igreja muito querida mesmo, e para nós é uma alegria muito grande te receber aqui nessa noite para compartilhar a palavra de Deus e nos servir nessa noite tão especial para nós. Vamos orar pela vida do pastor Leandro? Deus Santo, nós te agradecemos pela vida do pastor Leandro. Te louvamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, através da vida dele. Te agradecemos pelo ministério do pastor Leandro ali em Curitiba, a forma como o Senhor tem conduzido a vida dele, não só para pregar o evangelho ali em Curitiba, mas também em muitos outros lugares. Então nós te pedimos que, assim como o Senhor tem usado a vida do teu servo ao longo desses anos, que ele possa ser um instrumento teu nessa noite, para falar, Senhor Deus, a tua palavra aos nossos corações. Nós te pedimos que o teu Espírito nos ajude a compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Gente, muito feliz de estar aqui, de verdade, como o pastor Cris falou. Percebemos que é uma amizade que tem sido produzida pelo Senhor. Muito bom estar também com o Eduardo, com o Eric, com o Fernando, com o André, com os demais irmãos do presbitério. Ontem tivemos um tempo muito agradável, né, com um grupo de irmãos que nos recebeu. Não vou dizer, mas eles falaram que era a melhor parte da igreja. Mas eu não vou falar quem foram os irmãos que nos receberam para não gerar discórdia aqui num tempo de celebração tão maravilhoso. Como dito pelo pastor Cris, eu sou pastor em Curitiba, parte do presbitério da Família dos que Creem, nossa igreja local, casado com a Fran, 21 anos. Somos pais do Benjamin, que tem 14, e temos tido o privilégio de servir ao Senhor em tantas partes do nosso Brasil e fora também. É um privilégio desfrutar dessa relação. Tivemos um dia muito agradável também, Edna, os demais irmãos. E, poxa, eu fiquei extremamente honrado numa data tão importante para vocês, o convite de compartilharmos. E é muito interessante como o Espírito Santo conduz, né, a vida do povo de Deus como um todo. Que nós estamos agora numa série de exposições, na verdade duas, estamos expondo 1 Coríntios e Salmos na nossa igreja local em Curitiba. Temos o hábito de pregar simultaneamente Antigo e Novo Testamento para balancear a dieta da igreja. E eu assentei no coração compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu estou compartilhando com a igreja local e eu particularmente acredito que é muito oportuno para a edificação de vocês. Então eu gostaria que você tomasse as escrituras em suas mãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 4 a 9. Como eu disse a vocês, eu estou numa série de exposições da carta de Paulo aos Coríntios e particularmente eu acredito que é uma carta muito oportuna, porque ela tanto trata dos desafios que temos para construirmos igrejas saudáveis, quanto trata dos desafios da contextualização
e da sabedoria que precisamos ter para pregarmos o evangelho em um mundo pós-moderno. Há muitas coisas semelhantes à igreja de Corinto com a igreja do nosso país. E eu estou certo que essa porção das Escrituras tende a nos abençoar e servir perfeitamente essa data de celebração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 8. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa noite. Vocês oraram por mim, mas eu gostaria de orar por vocês. Curva sua cabeça agora, por favor. Pai, te damos graças uma vez mais. Elevamos o nome de Cristo Jesus acima de qualquer outro nome, declaramos que seu Filho é a pessoa mais bendita, especial e digna de toda a nossa atenção nesse santo ajuntamento. Quero te dar graças por esses 13 anos que você tem formado um testemunho visível e real, Pai, da pessoa e da obra redentora de seu Filho, por intermédio da atuação do teu Espírito na comunhão dos santos. Eu quero te pedir, Pai, que você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, a fim de que possamos absorver a instrução do seu Espírito mediante a sua palavra compartilhada. Eu te peço ainda que você nos abençoe, Pai, com espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. E por fim, Pai, te peço que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses do seu Filho, por meio do seu Espírito, para o bem de todo mundo e avanço do Evangelho. E todos aqueles que creem, digam amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, então, eu vou usar um título um tanto inusitado, que eu espero justificá-lo ao longo do sermão. O título é A Igreja do Outro. Vocês podem repetir comigo em alto e bom som? É um título um tanto inusitado, mas durante a minha série de exposições da carta a 1 Coríntios, e conhecendo o conteúdo da carta, como eu imagino que seja a condição da maioria de vocês, nesse trecho, nessa perícope específica dos versos 4 a 9, onde nós temos a ação de graças que Paulo rende ao Deus Criador por causa da igreja de Corinto, num dado momento nós nos esquecemos da real condição da igreja quando ela recebe essa carta. Então, como eu disse, eu acredito que é do conhecimento da maioria de vocês, que provavelmente a igreja de Corinto era a igreja mais problemática de todo o Novo Testamento. Pelo menos do ministério de Paulo, eu acredito que é seguro afirmarmos, pelos dados neotestamentários que temos, que essa é a igreja mais problemática de todo o Novo Testamento. Mas, de uma forma que soa primeiramente estranho para nós, Paulo oferece uma ação de graças a Deus Pai, por intermédio da graça outorgada àquela igreja, e ele louva características naquela igreja, que logo no verso 10, no término da saudação, quando ele passa a tratar dos problemas recorrentes daquela igreja, você pensa, Paulo está falando da mesma igreja? Você sabe que vários comentaristas, Cris e Du, consideram que há um tom de ironia nessa ação de graças de Paulo. Eu não acredito assim. Porque a partir do versículo 10, ele começa a tratar de alguns dos problemas da igreja de Corinto. Talvez eu repita isso. Mas alguns dos principais problemas da igreja de Corinto eram divisão, carnalidade, imoralidade sexual gravíssima, como no capítulo 5,
litígios, aculturação, ou seja, eles estão assimilando a cultura de uma maneira acrítica, mau uso da liberdade cristã, desordem no culto público, mau uso dos dons espirituais e confusão teológica sobre temas centrais do Evangelho, como a ressurreição, no capítulo 15. Mas, estranhamente, após se apresentar, mencionar a graça de Deus dada à igreja de Corinto, Paulo começa a louvar a Deus, e ele faz de uma maneira muito específica. Ele agradece a Deus por uma das coisas que era um dos principais problemas da igreja de Corinto. Qual era? O mau uso dos dons espirituais. E ele vai destacar estranhamente os dons que mais estavam gerando problema naquela comunidade. E ele vai render graças a Deus por causa daqueles dons. Eu confesso a vocês que uma leitura de primeira parece um tom de ironia, mas Paulo não tem isso em mente. Paulo tem em mente que aquela igreja é de outro e não dele. E é por isso que ele pode agradecer por causa daquela igreja. Tem uma coisa interessante que nos 10 primeiros versículos, nós lemos apenas de 4 a 9, nos 10 primeiros versículos, Paulo menciona o nome de Cristo Jesus 10 vezes. E faz referência a Deus Pai 6 vezes. Então, Paulo está primeiro fazendo o seguinte, ele está corrigindo o olhar dessa igreja. Quando olhamos para o texto, nos damos conta que a preocupação de Paulo é redirecionar a atenção dos coríntios, tirando a atenção deles de si mesmo, e redirecionar o olhar deles para Deus Pai e sua graça, e a pessoa e a obra redentora de seu Filho. Dentre várias coisas que Paulo está tratando aqui, que eu não vou me ater aos detalhes, pois o tempo não me permite, não é a ideia, há um problema que na academia teológica, o termo cunhado é escatologia ultra-realizada. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Escatologia ultra-realizada é uma perspectiva que vários comentaristas acreditam que os coríntios tinham de si mesmo. Dito de uma forma mais simples, é uma visão elevada de si mesmo. Os coríntios acreditavam que já haviam alcançado a plenitude do que Deus havia os chamado para ser. Tanto que quando Paulo passa a corrigir a igreja, se você conhece o texto que estamos falando, Paulo, em dado momento, diz o seguinte, vocês já estão enriquecidos, vocês já estão fartos. E aí sim ele está sendo irônico no capítulo 4. Ele diz, vocês já reinam. Porque aquela igreja dotada de muitos dons espirituais olhava para si mesma, ignorava seus pecados recorrentes e hipervalorizava aquelas manifestações e diziam, nós já chegamos lá. Alguns comentaristas acreditam que não é apenas linguagem poética, quando Paulo no capítulo 13, naquele famoso texto, disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, porque eles realmente acreditavam estarem falando a língua dos anjos e já serem como seres angelicais. Eles realmente acreditavam nisso. Alguns comentaristas, encarando o problema do capítulo 7, que é uma má compreensão do casamento, outro problema da igreja de Corinto, acreditam que alguns não queriam se casar. Isso é só uma opinião, não tem muita maneira de ampararmos isso, mas é uma possibilidade. Que alguns membros da igreja de Corinto não queriam se casar, porque por causa que eles falavam em idiomas espirituais, em glossolalia, xenolalia, não vamos entrar nessa discussão agora, na língua dos anjos, e acreditavam que já tinham chegado lá, eles estavam interpretando erroneamente o que Jesus tinha dito sobre a vida eterna. Na vida eterna, os homens não se casam e nem se dão em casamento. Então, alguns coríntios pensavam, já chegamos lá, então para que eu seja mais santo, eu vou me tornar celibatário. Então, havia um equívoco de uma visão elevada de si mesmo, chamada de escatologia ultra-realizada. Nós já chegamos lá. Primeira coisa que Paulo está fazendo é desviando a atenção deles de si mesmos, da sua soberba, que Paulo vai dizer logo nas primeiras instruções corretivas àquela igreja, e voltando o olhar deles para quem Deus é e o que Deus fez ao favor deles. Então, ao mesmo tempo que Paulo vai louvar a Deus por essas graças, nós vamos perceber já já, Paulo nas entrelinhas vai dizer o seguinte, menos, vocês ainda não chegaram lá.
Mas sim, há razões pelas quais nós devemos agradecer a Deus, e esse é meu principal foco. Agora, voltando-se ao ponto, a partir aqui do versículo 4, a gente já vai passar os olhos de novo no texto. Se estivéssemos pensando de uma forma somente terrenal, a última coisa que poderíamos imaginar seria agradecer a Deus pelos coríntios. Gente, fala a verdade, essa igreja é extremamente problemática. Paulo chega a dizer no capítulo 5 que há práticas de imoralidade sexual entre eles que nem entre os gentios havia. Como alguém pode dar graças a Deus por uma igreja que chegou num nível tão confuso que no capítulo 11 Paulo diz: nisto que vou dizer não vos louvo. Porque quando vocês se reúnem, não é para melhor, é para pior. Lembra quando ele vai corrigir as instruções da mesa do Senhor? Paulo acabou de dizer o seguinte: aquela igreja estava tão distante dos caminhos da sã doutrina, que quanto mais culto eles faziam, pior ficavam. Uma vez eu preguei um sermão em cima de 1 Coríntios capítulo 11, intitulado Quando o culto faz mais mal do que bem. Porque Paulo está dizendo no capítulo 11, no verso 17, que quanto mais a igreja de Corinto se reunia, pior eles ficavam. Você já pensou que tragédia? Quanto mais nós encontramos aqui no dia do Senhor, pior ficamos. Mas lembrem-se, dos versos 4 a 9, Paulo parece esquecer dos reais problemas daquela igreja e se voltar apenas para quem Deus é e o que Deus fez a favor daquela igreja. E é isso que eu quero destacar para vocês. Então, usando a menção de alguns autores, eu sempre gosto de fazer isso para enriquecer nossa reflexão e indicar boa literatura. O pastor norte-americano Mark Dever diz o seguinte, comentando esse texto: Paulo escreveu para instruí-los e corrigi-los, mas não devemos ignorar o fato de que ele primeiro identificou as marcas evidentes da graça de Deus entre eles. É sempre sábio começar pela observação de evidências da obra de Deus na vida de alguém que você precisa corrigir, mesmo que existam outros problemas em sua mente. Basicamente, Mark Dever está dizendo o seguinte: como cristãos se corrigem? Eles devem se corrigir, inclusive Paulo não está tão chocado com o tipo de pecado que existe em Corinto, embora ele diz não haver nem entre os gentios. Ele está mais chocado em eles tolerarem o pecado e não aplicarem a disciplina eclesiástica. Embora isso seja verdade, nessa saudação Paulo começa exaltando, de novo, quem Deus é e o que Deus fez a favor deles. Então, quando nós estamos corrigindo uns aos outros, e aí a gente precisa lidar com uma realidade, uma igreja que está completando 13 anos. Gente, eu sou pastor há 21 anos. Quando a gente olha daqui de cima, vocês parecem tão crentes, gente. Vocês estão tão bonitinhos assim. Todo pastor que visita uma igreja de outro, que era também uma das razões que eu pensei do tema, dá aquela olhada. Eu e a Fran, a gente já estava aqui, nossa, está tão bonitinho aqui, né? Tão legal. Esses irmãos têm... Deixa eu ver aqui, ó. Vocês têm uma carinha de crente, gente, que não tem problema, que é uma maravilha. Todo mundo aqui prega o evangelho todos os dias. Todo mundo aqui serve uns aos outros. Todo mundo aqui oferta generosamente. Tem dia que o pastor Cris, o Du, tem que falar, para de ofertar, que tem tanta oferta entrando. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Quando a gente visita a igreja de outro, a gente tem uma visão mais ou menos. Então, a igreja de outro é dúbio o tema. É a igreja de Deus, que Paulo vai usar no versículo 2. Mas sempre parece que a igreja do outro pastor é melhor do que a nossa. Só a nossa só é assim. Eu também fiquei pensando num tema mais ou menos parecido com isso, Du. Quando tem encontro de pastores, e um pastor está falando da sua igreja para outro pastor. Daí parece versículo 4 a 9. Os irmãos cheios de todo dom, palavra de sabedoria, enriquecidos em toda a graça de Deus. Ai, que igreja linda que é essa tua igreja, hein, pastor? Que é meio aquela briga de que quem tem uma igreja é melhor. Mas, relembrando, eles tinham sérios problemas. Só que uma coisa que eu já quero agora que você tenha em mente o versículo 4, quando Paulo diz, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês.
É interessante que nesses versículos Paulo usa diferentes termos para falar da graça. Primeiro ele usa a palavra eucaristeu, que significa ação de graças, a palavra que dá origem à mesa do Senhor. Depois ele usa a palavra charis, que tem relação com o favor de Deus. E depois ele usa carismata, o charismata, que tem relação aos próprios dons do Espírito. Ele vai usar as três palavras porque a graça provavelmente é a palavra que mais traduz e sintetiza o que o Evangelho é. Se eu precisasse traduzir o Evangelho em uma palavra, o que é o Evangelho, pastor Leandro? É graça. E graça é uma palavra muito abrangente, com diferentes manifestações. Mas preste atenção, mesmo tendo em mente, é tão engraçado, eu quero passar por isso, mas eu fico pensando, poxa, quando Paulo entra no versículo 10, meus irmãos, ele já não parece o Paulo da saudação. Ele começa a falar a respeito da divisão. No capítulo 2 ele diz que eles são meninos. No capítulo 3 ele diz que são carnais. No capítulo 5 ele está mandando entregar para Satanás. Ele já entrega para o capeta esse irmão. Sério, gente? Sério? Mas, preste atenção, a ação de graças não foi atenuada pelos crescentes problemas entre os coríntios. E como eu já quero fazer as minhas primeiras aplicações aqui. Meu irmão e minha irmã, você tem dado graças a Deus pela sua igreja local? Porque lembrem-se, se Paulo pode agradecer a Deus pela igreja em Corinto, então eu acho que nós podemos agradecer a Deus pela igreja do Redentor. Só que a grande verdade é que nós criamos uma mentalidade de consumo e nós somos sempre tão prontos a criticar, a reclamar, a olhar de maneira minuciosa, meticulosa, a patrulhar a vida alheia. Essa igreja não é tudo isso. Essa igreja, alguns de nós tiveram experiências frustrantes com falsas igrejas e agora se tornaram consumidores de igreja saudável. Eu quero uma igreja saudável. Para quê? Para somar na edificação? Não, para consumir. E por vezes nós somos prontos a dizer o que não gostamos em nossa igreja local. Mas os nossos lábios não estão cheios de ação de graças a Deus por causa da igreja do Redentor. Porque nós temos evidências da graça de Deus. E eu quero, meu irmão, tomar essa liberdade, que uma vez que o púlpito me foi confiado, de falar em nome do presbitério dessa igreja local. Abra seus lábios para agradecer a Deus pela sua igreja local. Porque encontrarmos uma igreja local centrada no Evangelho, que se esforça para andar de maneira piedosa e que lida com os seus problemas porque eles existem, é uma bênção. E a ação de graças de Paulo, então, não foi atenuada nem diante dos graves problemas na igreja de Corinto. Inclusive, como eu já disse, os dons eram uma das razões que geravam muita divisão na igreja local. Paulo tem em mente que as dificuldades não foram causadas pelas dádivas generosas de Deus, ou seja, os dons espirituais, mas pela má interpretação e o abuso desses dons espirituais. E por vezes eu tive experiências como essa, e eu confesso a vocês, e confessei à minha igreja local, tratando do assunto dons espirituais, que eu não vou entrar pormenorizadamente, por vezes, meus irmãos, eu quis me tornar alguém, e eu respeito, nós conhecemos grandes teólogos e pastores assim, mas eu quis me tornar alguém que não acredita mais na operação dos dons espirituais, por causa dos problemas. Mas eu particularmente, primeiro, não encontro amparo nas Escrituras para isso, e segundo, eu brinco, vocês não conhecem, eu sou filho da irmã Elisete. Minha mãe é aquela pentecostal raiz, sabe? Agora ela se tornou calvinista porque eu tenho discipulado ela, mas ela é calvinista pentecostal, ela diz. Isso, minha mãe é diferente, minha mãe é uma mulher piedosa, minha mãe é uma serva do Deus Altíssimo. Não somente na minha vida, mas eu acho que não é adequado falar de mim mesmo, mas especialmente na vida da minha mãe, meus irmãos, eu tenho visto ao longo dos meus anos sinais e maravilhas através da vida da minha mãe. A gente brinca lá na igreja local, Cris, que quando você vai na mesa da minha mãe, ela começa a te contar uma história que parece que não tem nada a ver. Ela vai contando uma história, sabe, filhinho,
uma vez, e de repente, 30 minutos depois, aquela história é a sua, você está chorando e ela está dizendo, você precisa se arrepender, né, filho? Então, normalmente, assim, quando eu digo para os irmãos, se minha mãe te convidar para um café, quer uma dica? Ele fala, qual, pastor? Já chega confessando. Ó, irmã Elisete, não estou andando bem com o Senhor e tal. Então, nós temos visto isso e eu sei que vocês também. E é interessante, um outro comentarista do texto bíblico, chamado Gordon Fee, ele diz algo que traduz muitas vezes a nossa postura. Ele diz o seguinte, é notável a capacidade que o apóstolo tem de agradecer a Deus por aquelas questões nessa igreja que, em virtude dos abusos, o entristeceram profundamente e prejudicavam a própria igreja. Ao contrário de muitos cristãos de hoje, cuja tendência é domesticar a fé e, dessa maneira, eliminar tudo o que possa causar confusão. Paulo reconhece que o problema não está nos dons, mas na atitude dos coríntios diante desses dons. Eu queria fazer uma brincadeira teológica com vocês, mas eu não estou muito seguro e eu não quero gerar um problema para o presbitério aqui. Mas assim, por favor, não me entendam mal, porque eu entendo que é uma maneira de interpretar esses assuntos. Mas eu gosto muito dos meus amigos reformados, assim, aqueles bem de carteirinha, porque nós somos reformados caramelos, né? A gente é vira-lata. Mas assim, eu fico pensando, é tão bom ser cessacionista e amilenista, você resolve tantos problemas, e quem estuda a Escritura vai saber do que eu estou dizendo. Muitos problemas você resolve. Cessacionista, não é do espírito, é da carne ou é o diabo. Acabou. Amilenista, o reino está aí, agora é só esperar Jesus, não tem nada de Israel, não fica discutindo. Gente, é uma paz. Aleluia. Então, se tem algum amilenista aqui, sinta-se abençoado. Os irmãos, porque eu ainda não estou convencido, eu tento me convencer. Mas são entrelinhas da doutrina que a gente tem liberdade, mas é mais fácil, eu reconheço que é mais fácil. Eu ainda sou mais um pré-milenista, mas eu sofro com essa ideia aí de saber o papel de Israel nos atos finais de Deus. Mas, deixando isso um pouco de lado, por vezes nós abrimos mão de dádivas de Deus dadas à igreja local para o cumprimento da sua vocação e maturidade por causa da confusão que isso traz. E isso, por vezes, acaba roubando tudo aquilo que Deus deseja dar à igreja local. Então, Paulo não atenua a sua ação de graças por causa do mau uso dos dons espirituais. Ele, inclusive, menciona os principais dons que estavam sendo a causa dos problemas daquele assunto. Mas ele pode olhar para Deus o Pai e dizer graças a Deus por essas dádivas dadas à igreja. Então, isso é um caminho para trilharmos. E quando nós olhamos então um pouquinho mais, tem uma coisa muito interessante aqui que eu quero encorajá-los. Paulo, então, vai usar muito essa expressão em Cristo. Essa expressão é muito clara na teologia paulina, porque estar em Cristo significa fazer parte da comunidade que pertence a Cristo, que reconhece o seu senhorio. Então, por mais que aquela igreja tivesse problema, Paulo não está tentando fechar ou acabar com aquela igreja e tampouco encorajar os irmãos de deixar aquela igreja. Essa é outra crise que eu tenho, Cris. Porque eu acho que se eu encontrasse uma igreja como a de Corinto, eu ia dizer para os irmãos saírem dela. E Paulo não faz isso. Mas nós vamos perceber, Paulo vai dizer, olha, com todos os problemas, o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vocês. Só que, lembrem-se, a partir do versículo 10, parece que Paulo se torna outra pessoa. E vai até o fim da carta num tom de voz altíssimo. Então, o meu ponto aqui é que é importante nós entendermos o seguinte. Enquanto igreja local, lidamos com desafios, porque nós somos ainda descendentes de Adão, vivemos os efeitos da queda, embora não mais sob o domínio do pecado, ainda temos a presença do pecado. Seremos livres da presença do pecado na manifestação gloriosa de Jesus. Mas a verdade é que, por vezes, nós perdemos essa perspectiva da bênção que é estar em Cristo e esquecemos que a implicação de estar em Cristo é estar no corpo de Cristo, é estar na igreja local, ainda que ela tenha seus desafios, como é o caso da igreja de Corinto. Então, uma coisa interessante é que, para Paulo, a ideia moderna de que é possível estar em Cristo e não pertencer à comunidade de Cristo é completamente estranha. Nós temos um movimento de pessoas desigrejadas que dizem que estão em Cristo, que amam o Senhor, mas não congregam. Isso é estranho à doutrina apostólica neotestamentária. Paulo não compreenderia isso de maneira nenhuma. Mas eu quero fazer uma exortação a mais.
Eu não estou falando sobre frequentar as programações da igreja local. Eu estou falando sobre pertencer à igreja local. Eu estou falando sobre somar para a edificação da igreja local. Ouçam, por favor. É impossível comprometer-se integralmente com Cristo e parcialmente com a igreja. Essa ideia moderna é maligna. Eu vou repetir, é impossível comprometer-se integralmente com Cristo e parcialmente com a igreja. E algumas pessoas parecem que estão tentando trilhar um cristianismo assim. Alguns ainda se esforçam, um culto sim, 2 não, 1 sim, 3 não. Nós precisamos entender que o Novo Testamento paga um tributo altíssimo ao corpo de Cristo. Eu amo Efésios 3:10, quando o próprio Paulo diz que, de acordo com o eterno propósito de Deus, agora, na presente era, a igreja é o principal instrumento para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida e o seu nome seja glorificado. John Stott diz que a igreja não é um acidente histórico, ela está no âmago do eterno propósito de Deus. E eu quero de novo insistir, meu irmão, qual é o tributo que você paga à sua igreja local? Qual tem sido seu nível de envolvimento na edificação da igreja local chamada Redentor? Dessa expressão aqui do corpo de Cristo. Porque, de novo, se Paulo pode agradecer a Deus por uma igreja como a igreja de Corinto, pelo menos falando da nossa igreja em Curitiba, na média a gente está, Cris. Dá uma briga boa. Qual é a igreja mais ruim? A família dos que creem ou é a igreja de Corinto? Dá uma briga boa. Mas se Paulo pode agradecer a Deus por aquela igreja, então nós não apenas podemos, nós devemos ser gratos a Deus por uma igreja local verdadeira. Alguém concorda comigo? Então, essa questão do mau uso dos dons espirituais precisa ser revista entre nós, por vezes. É verdade que a gente já tem trabalhado esses temas. A W. Tozer disse certa feita o seguinte: nada que vem de Deus ministra o meu orgulho. Se sou tentado à soberba ou a um sentimento de superioridade em razão de uma experiência espiritual elevada, devo me colocar imediatamente de joelhos e arrepender-me de toda essa experiência. Por vezes, nós abrimos mão de todas as dádivas de Deus dadas à igreja, porque nós percebemos irmãos envaidecidos. Irmãos que estão olhando para os dons espirituais que foram dados a eles segundo a graça de Deus e se considerando superiores a outros irmãos. Então, Tozer diz, você tem que se arrepender de qualquer experiência supostamente espiritual e elevada que ministre o seu orgulho, porque nada que vem de Deus ministra o nosso orgulho, começando pelo fato de que é graça, a palavra que ele vai usar em 3 significados diferentes. Mas eu quero encorajar vocês, como Paulo faz com a igreja de Corinto. Ele não só louva a Deus no capítulo 1 pelos dons espirituais, e a gente está falando de muita coisa quando diz dom espiritual, tá, irmão? Romanos capítulo 12, está falando de muita coisa. Mas no capítulo 14, então, após louvar a Deus no capítulo 1 pelos dons espirituais, no capítulo 14 ele ainda diz, olha, busquem com zelo os melhores dons. Eu digo, Paulo era muito corajoso, aquilo era a razão, uma das principais razões de problema naquela igreja local. Mas Paulo diz, busquem com zelo os melhores dons. Meu irmão, fazendo uma autoanálise de você mesmo, você tem buscado com zelo os melhores dons espirituais? Agora escuta, o dom espiritual não é para a autopromoção de indivíduos, é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Mas a Escritura nos ordena, é um imperativo de Paulo, busquem com zelo, com fervor, os melhores dons. Para quê? Para que Deus seja glorificado e a igreja edificada. Então, prosseguindo, Paulo vai destacar no versículo 5, ele diz, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Preste atenção. Paulo emprega 2 termos muito utilizados por eles, itens de sua espiritualidade, nos quais depositavam sua autoconfiança. Essas áreas eram áreas que eles se vangloriavam, enunciação, fala, conhecimento. E Paulo afirma logo adiante que eles estão usando isso de maneira carnal.
Porque eles estão, quando entra na discussão de Paulo, Apolo, Cefas ou Cristo, é porque eles estão adotando, isso é a aculturação, algo comum nos tempos da igreja de Corinto, que eram oradores itinerantes, que eram financiados por patronos, que buscavam alunos. E aí o cara tinha, inclusive, ele marcava uma reunião lá no Areópago, em áreas públicas, onde ele ia dissertar suas teorias. E se ele fosse bem, os pais então matriculavam os filhos como discípulos daquela nova escola de filosofia, de retórica, etc, etc, etc. Não vou entrar aqui nos pormenores. E os coríntios estão olhando para Paulo, para Apolo, para Pedro, e dizendo, bom, eles são assim, então eu vou escolher qual é o meu mentor. E Paulo diz, vocês são carnais. Eu acho uma coisa muito interessante, um parênteses, que mostra a fidelidade de um ministério que teme a Deus, é que no capítulo 1, na saudação aqui, no endereçamento da carta, Paulo diz, Paulo, apóstolo segundo a vontade de Deus. Um dos problemas da igreja de Corinto é que ela estava rejeitando a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo começa escrevendo a carta dizendo, eu sou apóstolo e sou segundo a vontade de Deus. Gente, ele está dando uma carteirada. Ele está dizendo, ouçam o que eu ensino. Só que logo no capítulo 3, quando eles dizem, eu sou de Paulo, eu de Apolo, Paulo pergunta, e quem é Paulo? Você diz, o que está acontecendo com Paulo? Paulo está sofrendo algum transtorno? Ele começa a carta dizendo, eu sou apóstolo segundo a vontade de Deus. Quando tem um grupo dizendo, nós seguimos a Paulo, ele disse, quem é Paulo? Porque ele não está defendendo a sua reputação no capítulo 1. Ele está defendendo sua autoridade de ensinar o evangelho. Paulo não está preocupado que as pessoas estão chateadas com ele. Ele não pensa, bom, tem 4 grupos, eu vou se unir pelo menos ao meu grupinho e abrir minha nova church, né? Eu edificarei a minha empresa. Não! Quando ele descobre que tem um grupo que se identifica como Paulo, ele diz, quem é Paulo? Isso é um pastor fiel, meus irmãos. Mas quando ele precisa ensinar o evangelho, ele diz, me ouçam porque Deus me colocou aqui para ensinar vocês. Ué, mas peraí. Então nós precisamos de sabedoria para isso. Mas voltando ao ponto, ele destaca que eles foram enriquecidos em tudo. Só que logo adiante, nos próximos capítulos, ele diz assim, vocês já estão reinando, né? Só que agora ele está sendo irônico. Mas na saudação ele esquece os problemas da igreja e olha ela de uma perspectiva eterna e diz, Deus os enriqueceu em Cristo. Em toda palavra, em toda sabedoria. Provavelmente, preste atenção, Paulo tem em mente essa questão dos ministros que Deus usou para a edificação daquela igreja. Ele mesmo, Apolo, talvez Pedro tenha passado por lá. E outros mestres, porque Paulo diz, num dado momento da carta, vocês podem ter 10.000 mestres. E Paulo está dizendo, vocês foram enriquecidos em toda a palavra. Meu irmão, deixa eu te falar outra coisa. Você sabe qual é o valor em dias como o nosso de ter uma igreja que abre as escrituras e que expõe o texto bíblico? Você sabe quão escasso, infelizmente, isso está no Brasil? Nós temos recebido pessoas em nossa igreja que estão há 10, 20 anos em experiência religiosa e após 3 ou 4 cultos, elas estão atônitas, em estado de choque, nos procuram e dizem, pastores, se isso é o evangelho, eu nunca havia escutado. E eu não falo isso com alegria. Por isso que nós vemos essa coisa, o número de evangélicos só cresce no Brasil, mas o impacto da igreja é cada vez menor. Porque falta verdadeira exposição da palavra de Deus. Mas Paulo diz, vocês foram enriquecidos em toda a palavra. Vocês tiveram grandes mestres que estão instruindo vocês. Sejam gratos a Deus por isso. E ele diz também, em conhecimento, vocês têm capacidade de absorver. Então, embora esses dons fossem tratados como um problema depois, serão, melhor dizendo, Paulo mesmo assim mostra que eles vão aparecer como dons legítimos do Espírito. Então, presta atenção. Como a igreja está comparando ele, Apolo e outros ministros aos oradores da época, uma coisa que é importante relembrarmos é que a igreja deve ser uma alternativa à cultura secular. A igreja não pode ser moldada à cultura. Não significa que ela é sempre contracultural, como Leslie Newbigin, o grande missionário, dizia, a igreja ora está
contra o mundo, ora está em prol do mundo. Contra o mundo, em prol do mundo. Na maioria das vezes ela está contra o mundo, aos valores de uma época secularizada. Algumas vezes ela pode estar a favor do mundo, ela afirma, porque alguma coisa que esteja sendo discutida na sociedade reflete os princípios da palavra de Deus. Isso é um exercício de exegese cultural, né? Nós cada vez mais, nesse tempo aí chamado pós-modernidade, modernidade líquida, modernidade tardia, a gente vai precisar fazer exegese cultural. E não só apenas pastores no púlpito, você, meu irmão, você, minha irmã, no seu dia a dia, vai ter que sabedoria para aplicar o evangelho, sem tomar a forma deste século. Então, essa é uma das razões que Paulo está escrevendo. Prosseguindo para as nossas conclusões, no versículo 6 e 7, Paulo diz assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que nós poderíamos dizer que o papel dos dons espirituais, lembrando que a gente está falando de muita coisa aqui, primeiro é confirmar a verdade do Evangelho, segundo é capacitar a igreja em sua vocação e terceiro é nutrir a sua esperança. Então Paulo diz, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Só que eu fico toda hora lembrando que ele vai chegar no capítulo 5 e vai dizendo, vocês estão sendo uma vergonha para a cidade. Mas na saudação ele está dizendo, é evidente que Cristo está entre vocês. Meus irmãos, vou dizer de novo. Isso aqui tem me encorajado como pastor de uma igreja problemática. Se Paulo olha para uma igreja como a de Corinto e diz, o testemunho de Cristo é evidente entre vocês, a família dos que creem está na média. É muito consolador para o coração de pastores. Sério? Está na média. Acho que a igreja do Redentor aqui é melhor. Mas quando Paulo prega o evangelho em Corinto, dando testemunho acerca de Cristo, de sua vida, morte e ressurreição, o próprio Deus confirma a verdade da mensagem ao enriquecer aquela igreja com dons espirituais. Então note que por mais que eu tenha um pouquinho de medo de dizer isso, Paulo está dizendo, ouçam, que os dons espirituais são a evidência da presença de Cristo naquela igreja. Ele está dizendo isso, eu tenho um pouco de preocupação com isso. Porque o Brasil está bem confuso com essa questão do que são dons realmente espirituais. Mas, Paulo diz, sim, o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vocês. E aí ele diz no 7, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Mas eles já estavam ensoberbecidos dizendo, nós temos todos os dons. E Paulo na saudação diz, amém, é verdade. A gente já vai conversar sobre como vocês estão utilizando os dons. Mas sim, eu quero agradecer a Deus. Porque os dons espirituais... Irmão, quem aqui tem experimentado a intervenção de Deus na sua vida de várias maneiras? E pode dizer graças a Deus. Quantas e quantas maneiras que nós servimos uns aos outros e, por vezes, nós temos intervenções sobrenaturais, sinais e prodígios, mas, por vezes, um irmão abre a casa, serve um chazinho, escuta com atenção um irmão, uma irmã, um casal, ora com eles, a graça de Deus se manifesta. Gente, a igreja local é uma bênção. De maneira que no corpo de Cristo não falta nenhum dom espiritual. E é interessante que Paulo está escrevendo para uma igreja local. Ele não está falando na igreja do seu caráter universal. Ele está dizendo que a igreja de Corinto tem todos os dons espirituais. Uau! Porque qualquer expressão verdadeira do corpo de Cristo é capacitada pelo Espírito de Cristo. Meus irmãos da Igreja Redentor, não falta a vocês nenhum dom espiritual. Alguns precisam buscar com mais zelo e afinco os dons espirituais, a fim de glorificarem a Deus e edificarem a igreja, sim, mas não falta. Porque se estamos em Cristo, nós somos supridos de todo dom espiritual. Então poderíamos falar, como Paulo vai falar, não é nossa intenção agora, mas eu quero avançar com vocês. Só que aí Paulo dá uma puxada de orelha. Vocês têm todo dom espiritual, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, enquanto, olha só, vocês aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo se opõe àquilo que eu disse no início, da escatologia ultra realizada, da ideia de que nós já chegamos lá.
Inclusive, eles vão dizer a Paulo, Paulo nas cartas é muito bom, ele é muito eloquente, mas sua presença é desprezível. Cara, eu não sei bem como era Paulo, não vou ficar tecendo aqui, mas acho que Paulo era derrubadinho, Cris. Porque os coríntios dizem, cara, pessoalmente, Paulo não era um cara bem aparentado, talvez. Alguns comentaristas pensam que quando Paulo chega em Corinto, ele está enfermo, que ele diz, eu estive entre vocês enfraquecido, com temor e tremor. Na verdade, Paulo troca 4 cartas com a igreja de Corinto. Gente, essa relação aqui é tensa. Não tem nada mais difícil, como eu disse nos versículos 1 e 2, do que um pastor como Paulo ter que afirmar a sua autoridade, reafirmar a sua autoridade quando a igreja está se opondo. Gente, eu como pastor fico pensando que se as pessoas não quiserem meu pastoreio, eu vou embora. Paulo não fez isso. Eu não vou ficar tentando convencer ninguém a me estimar e a reconhecer o meu pastoreio. Eu vou embora. Paulo disse, não, eu sou pai de vocês. Lembrando que todo mundo quer ser pai espiritual de filho bonito. As 2 únicas igrejas que Paulo diz que era pai é a igreja da Galácia e Corinto. Eram as piores do Novo Testamento. Mas ele diz, não, eu gerei vocês no Evangelho. Então, isso é muito importante, porque por vezes... E aqui, obviamente, eu sei que vocês são uma igreja séria, sabe que não tem nada de encomenda nisso. Mas no pouco tempo que eu tenho tido amizade com o Cris e conhecido os demais irmãos, eu posso testemunhar, junto com tantos outros irmãos no Brasil e fora, da fidelidade desse presbitério. Gente, que bênção que é ter nos conduzindo homens que temem a Deus. Lógico que são homens pecadores, lógico que são caídos, lógico que lidam com as mesmas paixões, mas que bênção que é estar numa igreja que não tem um dono. E por vezes nós somos mais firmes como pastores, porque nós queremos afirmar a verdade que ensinamos, não a nossa própria posição. Isso é muito importante para nós, então preste atenção. Os dons espirituais existem porque o nosso conhecimento é parcial. Paulo está dizendo aos coríntios, menos. Vocês têm sim todos os dons espirituais, mas é enquanto vocês aguardam a revelação. Tem algo a mais, meu irmão. De verdade, esse texto aquece meu coração, Cris, quando eu penso, vocês têm toda a sorte de dom espiritual, eu fico pensando, cara, que igreja poderosa que era a igreja de Corinto, com todos os problemas, depois ela vai se alinhando ao longo da história, mas ela era cheia de dons espirituais, que coisa maravilhosa que deveria ser aquilo, mas Paulo diz, existe algo muito mais alto, a revelação bendita de Jesus. E não tem sentido de nós servirmos na igreja local, de nós proclamarmos o evangelho a partir da igreja local, que se não for com combustível da esperança da vinda gloriosa de Jesus. Então Paulo fala que essa igreja ela não só tinha a marca e as evidências do testemunho de Cristo vindo nos dons espirituais, como ela também aguardava, era uma comunidade escatológica. Não satisfeita em si mesma, ela tinha esperança, ela tinha confusão sobre ressurreição, ela tinha confusão sobre vários temas, mas Paulo diz, vocês têm a esperança que Jesus venha em glória. Meu irmão, você ainda nutre a esperança que Jesus virá em glória? Ah, pastor, estou meio desanimado, você perdeu de vista o dia do Senhor? Você perdeu de vista a aparição bendita de Jesus? Então, eu quero te encorajar a trazer isso no seu coração, e para que a gente vá avançando para as nossas conclusões, só para colocar um parente, há pelo menos 3 maneiras sobre quais os cristãos podem edificar uma igreja. Ouçam, primeiro, eles devem ser sensíveis para com aqueles que têm uma fé frágil. E aí eu estou falando com vocês, em 13 anos de celebração, há entre vocês e chegará entre vocês irmãos com uma fé débil. E sabe uma coisa maravilhosa? É lembrar do princípio que Paulo ensina, quando ele está corrigindo a ceia, ele diz, esperem uns pelos outros. Por vezes você já está num estágio de caminhada espiritual, mas tem um irmão fraco na fé. E você diz, irmão religioso, um neopentecostal. Cara, Paulo está tendo paciência, Paulo está tendo dores de parto, ele está sendo sensível com os coríntios que tinham uma fé frágil.
Não sabiam usar a liberdade cristã, é um assunto lá do capítulo 8. Segunda maneira que cristãos podem edificar uma igreja local, eles devem alcançar os descrentes por meio de um evangelismo culturalmente sensível. Ou coisa que tem que ser dita, não hoje. Mas como a gente precisa aprender a fazer exegese cultural, a falar na língua dos homens do nosso tempo? Eu sei que tem sido um esforço da Igreja do Redentor, tem sido um esforço da nossa igreja em Curitiba. E terceira, eles devem conduzir os cultos de modo que os descrentes presentes cheguem à fé e os dons sejam usados para a edificação da igreja. Pelo menos essas 3 formas são formas de servir a igreja local. Vou repetir: ser sensível a quem tem uma fé frágil, alcançar os descrentes por meio de um evangelismo culturalmente sensível e conduzir os cultos de maneira que os descrentes cheguem à fé e os crentes sejam edificados. Ô, gente, é um trabalhão. Tudo orbitando em torno do evangelho é um trabalhão. E aí a gente tem que ter em vista que essa é a vocação que nos foi dada. A igreja é monotemática. Presta atenção que eu quero, antes de chegar aqui à conclusão para o verso 8 e 9, as pessoas chegam em mim, e eu não vou ter tempo de explicar isso muito bem, mas ok. E alguém me disse assim: Pastor Leandro, nossa igreja precisa falar mais sobre racismo. Aí eu falei: hã? É, porque eu não vejo ninguém falando aqui sobre racismo. Eu digo: meu Deus, onde é que você está todo domingo? Mas eu nunca tenho lembrado de você. Eu falei: querido, todo domingo as escrituras são abertas, o evangelho é exposto, e você quer reduzir. O evangelho é um tema importante e sensível, mas se nós pregamos o evangelho fielmente, nós vamos se opor a essa prática terrível de pecado. Quem concorda comigo? Qual é a posição dessa igreja política? Nós seguimos a Cristo. Cristo é o Senhor e não César. Pronto. Claro que a gente discute um monte de coisa, a gente tem classes de discussão. Fica tranquilo, irmão, esse tema a gente gosta. Só que as pessoas, a igreja tem que falar mais sobre contra o machismo. A igreja é monotemática. Quando o Espírito Santo é derramado em Atos 2, e homens de todas as nações debaixo do céu entendem as grandezas de Deus na sua língua, eles voltam para as suas nações, alguns ficam em Jerusalém, falando das grandezas de Deus. O que está acontecendo ali? Deus está resgatando o assunto do mundo. O assunto de Deus no mundo é o evangelho. A igreja é monotemática, o tema da igreja é o evangelho. E essa é a bênção de estar numa igreja que faz tudo em torno do evangelho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: você prega o evangelho, irmão? Ai, que legal, a igreja redentora é uma igreja que expõe as escrituras. Temos pregação expositiva. A gente fica ostentando algumas coisas como se fosse... A gente está incorrendo por vezes no pecado dos coríntios, sim, vai descendo. Mas a pergunta é: você tem pregado o evangelho no dia a dia? Você gosta de um sermão bíblico, mas você abre a sua boca e compartilha o evangelho? Ou você está consumindo uma igreja saudável? Fica a reflexão para a gente avançar. E por fim, versículo 8 e 9, ele diz: ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, novamente, Gordon Fee, já citado aqui, diz: é notável que Paulo se expresse com tanta confiança sobre uma comunidade cujo comportamento no momento é tudo menos irrepreensível. É claro que o segredo se encontra no sujeito do verbo, ele, Deus, no verso 8, né? Pois, caso a confiança de Paulo estivesse nos coríntios, ele estaria em apuros. Como ele pode ter certeza de que eles, e logo eles, serão inculpáveis naquele dia? O verso 9 responde: porque Deus é fiel. E essa é uma maneira de encararmos esse processo do já, mas ainda não, olharmos para os problemas que nossa igreja local tem, mas ao invés de reclamarmos deles, nos dispormos a ajudar para que eles sejam resolvidos. E o grande ponto aqui é como Paulo podia ter confiança de que uma igreja como a de Corinto seria apresentada a Cristo irrepreensível naquele dia. Logo os coríntios. Mas a grande questão está aqui na fidelidade de Deus e não no desempenho deles.
Então, uma coisa que é maravilhosa, quando nós olhamos para as Escrituras, nós descansamos, na verdade, da perseverança dos santos. Deus manterá seu povo de pé, meus irmãos. Não fiquem inquietos com as notícias. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E sabe, a gente pode achar que existem reuniões mais importantes. Olha aqui, presta atenção, eu vou te falar. Não há reunião mais importante no Rio de Janeiro do que o povo de Deus reunido agora à noite. Não somente aqui, obviamente. Mas não tem reunião mais importante do que a reunião do povo de Deus. Quem me entende, diga amém. Para a gente caminhar para as nossas conclusões, a fidelidade é uma característica de Yahvé. Seu povo pode ter a certeza que seu amor pactual é constante, sua palavra e suas promessas não falharão. Nós seremos apresentados a Cristo irrepreensíveis naquele dia. Por quê? Porque Deus que nos chamou é fiel. Presta atenção. Deus é fiel, né, pastor? Eu vou conseguir fechar aquele negócio, abrir aquela empresa. Meu irmão, minha irmã, não reduza a fidelidade de Deus a um projeto pessoal seu. A fidelidade de Deus não tem relação com aquilo que você quer. Eu vou conquistar aquela garota. Não, a fidelidade de Deus significa que Deus chama. E Ele também glorifica, como Paulo explica em Romanos capítulo 8. Paulo chamou cada um de nós, mesmo que a gente olhe para nós e vejamos pecados como os da igreja de Corinto, ou menores, ou até talvez piores, mas se nós estamos em Cristo e nele esperamos, naquele dia seremos irrepreensíveis, porque Deus é fiel. E presta atenção, que eu estou concluindo, essa deveria ser a coisa mais incrível para você. Chegará o dia em que o pecado não exercerá mais influência sobre você e nem sobre mim, meu irmão. Eu não sei de você, mas essa é a minha expectativa. Porque eu estou cansado de ser eu mesmo. Alguém já cansou de ser? Quanto mais entendimento você tem da palavra de Deus, parece que mais distante você está dela. Você, meu Deus, quando Cristo virá em glória, miserável homem que sou. Então, uma coisa que eu sempre digo, e não poderia deixar de dizer entre vocês aqui, para as nossas conclusões. A igreja tem dois elementos quando a gente estuda o tema. Ela é invisível, universal, a soma de todos aqueles que estão em Cristo em todas as eras. Mas a igreja invisível, universal e gloriosa, manifesta-se em igrejas visíveis, locais e problemáticas. E esse é o nosso grande desafio, lidarmos com essa tensão. Na saudação, Paulo está falando do caráter invisível da igreja. E depois ele começa a encarar os problemas da igreja visível. Mas ele está crente que a igreja, da sua perspectiva eterna, ela já é perfeita em Jesus. Eu e você em Cristo já temos tudo, irmão. Amém? Então guarde isso no seu coração quando você estiver muito desanimado com a sua igreja local. A igreja que é invisível, universal e gloriosa, descrita lá em Efésios 5, 26 e 27, como sem mancha, sem mácula, sem qualquer coisa semelhante, santa e irrepreensível, ela se manifesta em igrejas que são visíveis, como a igreja do Redentor, a família dos que creem, são locais e que são problemáticas. Alguém concorda comigo? Amém? Sabe que a igreja é problemática, irmão? Porque você pertence a ela. Glória a Deus. Então, mas há uma promessa aqui que nós precisamos nos lembrar. Paulo termina dizendo que ele nos confirmará e nós seremos irrepreensíveis no dia do Senhor. Leon Morris, outro comentarista, diz o seguinte sobre essa sentença: porque é seu dia e porque é ele que os confirmará, os cristãos podem estar seguros de que serão irrepreensíveis naquele dia. É o dia do Senhor, é o Senhor quem confirma o povo do Senhor. Amém? Então fazer parte, essa é a minha conclusão, de uma igreja local num processo de santificação é uma bênção. Isso não deve ser, amém, eu concordo que é uma bênção. Não, não, não. Dê graças a Deus pela sua igreja local e envolva-se com a edificação da mesma. E aí Paulo termina então dizendo a coisa mais maravilhosa, relembrando o verso 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. A participação em Cristo
é a bênção fundamental de Deus para os cristãos. E essa promessa é feita para aqueles que estão na igreja hoje. A participação em Cristo é a bênção fundamental de Deus para os cristãos. Paulo termina e diz, para que eu possa orar: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, se isso não for a razão da nossa esperança, alegria e satisfação, nada mais será. E estar na igreja agora é experimentar de maneira parcial o que um dia será pleno, por causa da medida de Cristo em cada um dos nossos irmãos. Amém? Eu quero orar por vocês. Curva a sua cabeça. Pai, te damos graças, louvamos o seu bendito nome uma vez mais. Obrigado por aquilo que você tem feito aqui ao longo desses 13 anos. Obrigado por todos os dons espirituais repartidos com essa expressão do corpo de Cristo. Obrigado por esses colegas presbíteros e obrigado por todos os demais homens e mulheres que servem essa igreja local, que têm dado do seu tempo, das suas finanças, da sua energia, para que uma igreja seja edificada e se torne um testemunho visível da presença de Cristo no Rio de Janeiro. Senhor, nos dá um coração cheio de ação de graças pela nossa igreja local. Senhor, nos dá lábios que se abrem para te louvar e para edificar mutuamente os nossos irmãos. Senhor, faça de nós instrumentos para a sua glória, Pai. Sustenta o seu povo como você prometeu e apresenta cada um de nós a Cristo naquele dia de maneira irrepreensível. Que todos os irmãos aqui, Senhor, sejam encorajados e consolados com a sua palavra e com as verdades a respeito da sua fidelidade e tudo aquilo que compartilhamos, Pai, seja para a glória do teu nome, pelos interesses do seu Filho, por meio do seu Espírito e para o bem do mundo e avanço do Evangelho. Nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Cris, obrigado.